Então, ó, última aulinha do dia, para vocês e para mim. Colisões unidimensionais. Aqui o nome já diz tudo, né? Colisões, então estou falando de interação entre dois ou mais corpos em uma dimensão. Tá? Uma dimensão seria, por exemplo, só na horizontal, aquele que a gente estava fazendo esqueminha. Desenha um chãozinho e as coisas se movem ali e colidem. Para a gente falar de colisões unidimensionais, a gente precisa relembrar rapidinho, porque a gente já viu isso umas 3 vezes esse ano, tá? No remoto, no presencial, a ideia de velocidade relativa. A gente acabou de fazer um exercício que tinha velocidade relativa. Tá? Nós vamos precisar... Opa, relativa não. Relativo não, relativa. Nós vamos precisar disso. Por quê? O que é velocidade relativa? É quando você coloca o referencial nos objetos que estão se movendo e não mais no solo. Tá? E como que a gente calcula isso? Vamos pegar a situação, as duas mais comuns. Vou fazer mais de duas aqui. Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Aqui. Tá. Temos a bolotinha. Aqui temos o outro. Azul escuro e azul escuro. São 3 casos diferentes, tá? O caso 1, o caso 2 e o caso 3. No caso 1, 8 metros por segundo, 2 metros por segundo. No caso 2, 3 metros por segundo, 1 metro por segundo. E no caso 3, 5 metros por segundo. Tá? Vamos calcular essa velocidade relativa. Tá? Essas velocidades que eu coloquei em laranjado são as velocidades em relação ao solo, que é o que normalmente a gente considera como referencial mesmo. Tá? E agora, com qual velocidade a bolinha azul clara ali, azul piscina, verde água, sei lá que cor que é essa, se aproxima da outra bolinha azul? Tá? Ah, essa aqui está com velocidade 0, eu esqueci de colocar. Aqui é velocidade 0. Tá? No caso 1, bom, a cada segundo, a bolinha que está na esquerda anda 8 metros para a direita. E a bolinha que está na direita anda 2 metros para a esquerda. Então, elas se aproximam 10 metros a cada segundo. Tá? Eu não sei qual é a distância entre elas. Então, esses dois vetores opostos, quando eu estou falando de velocidade relativa, eu estou falando de 10 metros por segundo. O que eu fiz aqui? Eu somei os valores das velocidades. Porque elas possuem a mesma direção, só que sentidos opostos. No 2, no segundo caso, eles estão com sentidos opostos também, tá? Só que eles não estão se aproximando. Eu vou mudar aqui o exemplo, tá, gente? Eu vou fazer mais um, na verdade. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer o 4. Aqui. E aqui. Então, vou colocar mais um exemplo aqui, ó, de 8 e 2. Pronto. No segundo exemplo, no exemplo 2, o que está acontecendo? Os sentidos também são opostos. A cada segundo, a bolinha que está na esquerda anda 3 metros para a esquerda e a que está na direita, 1 metro para a direita. Ou seja, elas se afastam 4 metros por segundo. Então, eu somei de novo. No caso 3, que é o de cima, aí fica fácil, né? Uma está parada, a outra está se movimentando. Qual que é a velocidade relativa? É aquela do objeto em movimento. Então, a cada segundo, elas se aproximam 5 metros por segundo. Porque é a velocidade de uma das bolinhas, a outra está parada mesmo. E no caso de baixo, no 4, as bolinhas estão com a mesma direção e o mesmo sentido. Então a bolinha que está na direita ali, a azul mais escura, ela anda 2 metros por segundo, a cada segundo. A bolinha que é mais clarinha, ela anda 8 metros a cada segundo, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, enquanto uma anda 2 metros, a outra anda 8. Ou seja, elas se aproximam 6, porque a de trás está andando mais do que a da frente. Então, a velocidade relativa aqui é 6 metros por segundo. Eu fiz a subtração. Então, para calcular a velocidade relativa, o jeito mais simples é você
pensar nos vetores. Se os vetores possuem sentidos opostos, que é o caso 1 e o caso 2, você vai somar as velocidades envolvidas. Se os vetores possuem o mesmo sentido, deixa eu pôr um pouco para o lado aqui. O mesmo sentido, que é o caso 4, você vai subtrair essas velocidades, tá? E aí você vai achar a velocidade relativa. Mas, professor, e no caso 3? No caso 3, tanto faz. Porque 5 mais 0, 5 menos 0, dá 5, tá? Então você pode usar qualquer uma das duas regras aqui. O importante são sentidos opostos, tanto assim, tá? Quanto assim. Se tiver... É que eu tenho que me ajeitar com essa câmera. Assim ou assim. Peraí, gente, eu tô apanhando. Ah, dá pra entender, né? E mesmo sentido é quando os dois estão indo um atrás do outro. Tá bom? E aí você vai subtrair. Por que você está falando disso, professor? Porque a gente vai classificar as colisões a partir desse negócio aqui. Tá? Existem 3 tipos de colisões. Quais são as colisões que vocês vão estudar? Depois, se precisar, gente, eu volto aqui, tá bom? As colisões que vocês vão estudar são a colisão perfeitamente elástica. Essa é uma das colisões. A outra colisão é a colisão parcialmente elástica. E a última colisão é a colisão inelástica. Inelástica. Vocês podem encontrar também como perfeitamente inelástica, aí tanto faz. Cada colisão dessa aqui vai ter um valor associado, um valor de um coeficiente. Na elástica, esse valor é 1, tá? Na parcialmente elástica, esse valor é entre 1 e 0, mas não é 1 nem 0. E na inelástica é igual a 0. Professor, o que é esse valor aí, esse E? Eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Esse E é o que nós chamamos de coeficiente de restituição. Restituição, tá? E a gente vai calcular ele como? O coeficiente de restituição é calculado com a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Aproximação. Quando você faz esse cálculo, eu já vou demonstrar como que a gente calcula, tá? Deixa eu fazer um destaque aqui só. Tá? Ele não tem unidade, esse coeficiente, ele é vazio aqui, ó. Deixa eu ver se aqui vai cortar. Ele é um número só, então aí tá nós. Ele é um número, ele não tem unidade. Ah, puxar um pouco lá. Pronto, resolvido. E este coeficiente você vai determinar a partir da observação do sistema. Se é elástico, inelástico e parcialmente elástico, tá? Qual que é a situação geral? Nos sistemas isolados, a conservação da quantidade de movimento ocorre sempre. Então, sempre nas suas resoluções dos sistemas isolados, haverá a conservação da quantidade de movimento. O que vai mudar é a energia. No perfeitamente elástico, que é o primeiro caso lá de cima, a energia cinética do total é constante. Ou seja, a energia que você tinha na forma de movimento antes, você vai ter depois. Tá? Você não tem dissipação de energia. Ele é um sistema conservativo, vamos dizer assim, da que a gente estava vendo de energia em relação à energia antes. No sistema parcialmente elástico, na colisão parcialmente elástica, você tem uma dissipação de parte dessa energia.
Então, a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final. Lembrando que eu estou falando do sistema. Aqui eu estou pensando no conjunto, não num objeto só, no conjunto. Então você tem uma certa dissipação. Na colisão inelástica, você também tem uma dissipação, só que ela é muito maior, tá? Então como que eu vou representar esse muito maior? A energia cinética inicial é muito, até mudar de cor aqui, é muito maior do que a energia cinética final. Tá? Esse símbolo de muito maior são vários daquele boquinha de jacaré, sabe? Então, você tem muita dissipação de energia. Na colisão inelástica, tem uma situação que quando você olha, porque as outras duas você vai ter que calcular. Essa inelástica, se você olhar para a colisão, você já sabe que é ela, tá? Porque o que acontece nessa colisão? Depois que os corpos colidem, ou eles ficam em repouso, eles batem e os dois param, tá? Ou eles saem juntos, um arrastando o outro. Por exemplo, um carro bate em outro e arrasta. Eles ficam unidos. Então, se depois da colisão você tem um repouso ou a união dos corpos, você tem uma colisão inelástica acontecendo. Tá bom? Tranquilo? Então, é assim que a gente vai classificar essas colisões. A parte de energia talvez a gente não mexa muito, tá? Mas a parte dos coeficientes. Na apostila eu não achei muito exercício só para calcular os coeficientes. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer um exemplo de cada um aqui só. Tá? Eu vou fazendo aqui embaixo desse quadrado do amarelo, então eu vou apagando. Então fiquem espertos ali, eu vou fazer rapidinho, desenho simples. Eu apago e faço outro, apago e faço outro, tá? E aí a gente vai fazer mais na sexta-feira a nossa aula, no período da manhã. Então primeiro, vou fazer um sistema aqui, ó. Em que eu tenho antes. Espera aí. Ó, antes e depois, tá bom? Vou fazer duas bolinhas da mesma cor. Então, antes da colisão, essa aqui estava se aproximando com 5 metros por segundo e essa aqui com 2 metros por segundo. Depois da colisão, essa aqui retornou com 3 metros por segundo. E esta aqui continuou... Não, essa aqui foi para o lado de lá com 1 metro por segundo. Tá bom? Então vamos calcular a velocidade relativa antes e depois. Antes, os vetores são opostos, tá? Então eu tenho que somar para calcular a velocidade relativa. A velocidade relativa aqui é 7. Depois, elas colidiram e cada uma foi para um lado. Só que os vetores continuam sendo opostos. É que o polegar fica aqui em cima daqui, ó. Continuam sendo opostos. Então eu continuo somando. 4. Eu tenho que fazer o que na minha conta? A de afastamento, que acontece depois da colisão. Você só pode se afastar depois da colisão. Se você estiver se afastando antes da colisão, não tem colisão, né? Então, vou pegar a velocidade relativa 4 e dividir por... Oh, achei que eu estava com a borracha, peraí. E vou dividir por 7. Então, eu pegaria aqui, ó, 4, que é a velocidade relativa de afastamento, dividido por 7. Se eu dividir 4 por 7... para dar exato aqui, vai dar 0,57. 0,57 se encaixa onde? Entre 0 e 1. Então, esta colisão que eu estou analisando é uma colisão parcialmente elástica, tá? Ela não é totalmente elástica nem inelástica, ela é parcialmente elástica. Então, esta colisão aqui, que eu estou analisando, deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui, porque virou uma baianagem esse desenho. Esta colisão se encaixa no parcialmente elástica, porque deu 0, alguma coisa, tá bom? Então, para descobrir o tipo de colisão, é só fazer isso. Velocidade de afastamento sobre de aproximação. Lembrando que o afastamento é depois e a aproximação é antes, tá bom? Beleza, chegado, Arthur. Alguém quer copiar um pouco, esperar que eu espere um pouquinho para copiar, para fazer
Outro aqui eu já posso apagar ali e fazer. Deixa eu dar um bisu aqui se eu tô gravando. Então tá bom. Tá, deixa eu fazer o seguinte, vamos esperar ele voltar ali. Vou apagar então essa minha colisão aqui. Ou não, vamos ver. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui para não ficar apagando muita coisa. Não, deixa eu voltar, peraí. Deixa eu apagar esse verde que eu fiz ali embaixo. Aí, pronto. Aqui, 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 aqui e aqui. Então temos a mesma colisão. Para dar uma facilitada na minha vida, a colisão antes será a mesma, tá bom? E depois, agora, acontece o seguinte. Antes a bolinha está vindo da esquerda para a direita com 5 e daí outra da direita para a esquerda com 2. Elas colidem. A que estava na esquerda volta com 3, só que agora essa aqui volta com 4 metros por segundo. Mudei a massa dela, por exemplo, e ela volta com outro valor de massa, outro valor de massa, e aí você tem uma outra velocidade de afastamento. Tá? Vamos calcular a velocidade relativa, vamos ver o que acontece. Bom, no caso de cima de aproximação, continua sendo 7, né? E no caso de baixo? No caso de baixo, as velocidades continuam sendo opostas, tá? Aqui continua sendo oposta. Tá? Então vou somar, só que agora é 3 com 4, que olha só, dá 7. E aí eu venho aqui e faço 7 dividido por 7, que dá 1. Quando eu calculo esse coeficiente, então eu descubro que essa colisão é perfeitamente elástica. Ou seja, nessa colisão que eu estou representando aqui embaixo, não há dissipação de energia. Tá? Essa é a diferença da colisão parcialmente elástica, quando você faz o cálculo, para perfeitamente elástica. Vai dar 1. 7 dividido por 7 é 1. Né? Então você já achou ali o valor desse coeficiente, você sabe que a colisão é perfeitamente elástica. Quanto mais próximo de 1, menos energia você vai ter dissipado. Então aqui eu não tenho junto de mim aqui, mas se você pegar, por exemplo, duas bolas de esportes diferentes, você pegar a bola de basquete, vamos mudar a bolinha. Você pega a bola de futebol mesmo. Tá, a bola de futsal, que é mais pesada. Pega a bola de futsal e pega a bola de basquete ou a bola de vôlei. Vamos começar na bola de vôlei. Tá? Solta as duas da mesma altura. O que acontece? Quando as duas batem, a bola de vôlei ela volta muito mais alto do que a bola de futsal. Por quê? Porque o coeficiente de restituição dela é maior. Não chega a ser 1. Nenhum coeficiente de restituição é 1, porque você tem sempre um pouquinho de dissipação de energia no mundo real, tá? Mas você tem um coeficiente mais próximo de 1. Aquela bolinha safada que você coloca lá nas moedinhas e que você joga e fica quicando para tudo quanto é lado, ela tem um coeficiente de restituição muito, muito, muito alto. Então ela quase não perde energia. Se você fica jogando, ela fica quicando igual uma retardada na sala. Se você pegar uma bolinha de ping-pong, que é uma bolinha, ou de tênis de mesa, que quica bastante, jogar numa sala, ela não vai dar 4 quicadas loucas na parede. Vai dar a primeira, a segunda, ela já, na terceira ela já está cansada, tá? Então, quanto maior o coeficiente de restituição, mais o movimento continua acontecendo, tá? Por mais e mais e mais tempo. Existe uma maneira, que eu não vou fazer isso agora, outro dia talvez eu possa até mostrar para vocês, se você pegar aquela bolinha, qualquer bolinha na verdade, mas aquela bolinha pequenininha que eu falei de que cai, é fácil. Se você soltar ela de uma altura, deixa ela cair. Se você descobrir a altura que ela voltou, você consegue calcular o coeficiente de restituição. Só pelas duas alturas, só. Mais nada, tá? Não, essa bolinha aí, ô jovem, eu tenho umas 5, 6 que eu já peguei de aluno na sala de aula. Sem zoeira, eu tenho um monte aqui, tá lá no outro quarto, lá, não vou buscar pra mostrar aqui na frente da câmera. Mas eu tenho um monte daquelas bolinhas, porque os alunos ficam jogando aquelas graças dentro da sala de aula, e aí atrapalha. Aí eu pego mesmo, tá na minha aula, é meu, entendeu? É desse naipe. Já falar, vou falar pro meu pai vir buscar, eu falei, pode vir, nunca vieram. Já joguei até umas na rua de vez em quando, ver as crianças brincando, fala, pega aí pra vocês brincarem, e passo pra frente as bolinhas. Bom, vamos para o último. Deixa eu voltar aqui o que eu fiz. A última colisão, agora eu vou apagar tudo para não ser tão preguiçoso. Tá? Vamos fazer a última colisão, que aí com certeza vocês já sabem que será a colisão do inelástico. Então temos aqui antes e depois.
Agora eu tenho essa velocidade aqui como 5, essa aqui como 1. A bolinha que está vindo da esquerda, ela está mais rápida, né? As duas colidem entre si e saem unidas com uma velocidade de 3 metros por segundo, tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, tá, lembrei. Pera aí. Bom. Vamos ver. Na aproximação, que é antes da colisão, elas estão com o mesmo sentido. Então eu vou subtrair 5 menos 1, que é 4. A velocidade de aproximação, então, seria 4. Depois, elas estão unidas, juntas, com 3 metros por segundo. Com que velocidade elas se afastam? 0. Elas estão juntas, elas não se afastam. Tá? Então, se elas não se afastam, a velocidade de afastamento é 0. E aí dá 0 dividido por 4. 0 dividido por 4, olha só que coisa magnífica, é 0. Então, esta colisão que eu estou representando aqui é uma colisão inelástica. Não precisava nem fazer a conta, porque se os corpos estão unidos, a colisão é inelástica. Se eles saem grudados um ao outro, tá? Onde que isso acontece? Igual eu falei nas colisões de automóvel, dependendo do jeito que os carros batem, né? Um arrasta o outro. Isso acontece também próximo, tá? Não é exatamente assim, mas é quase a mesma coisa. Quando você está jogando sinuca e você bate na bola do jeito que a bola bate e ela sai junto com a próxima, tá? Elas não saem exatamente grudadas, mas elas saem basicamente com a mesma velocidade. Tipo, uma vai seguindo junto da outra, tá? Então você tem esse tipo de colisão. Aonde que isso acontece? Então, alguém rola a bola para você no gramado, na sua direção, a bola tá vindo na sua direção, você dá um tapa na bola e sai junto com a bola na direção contrária. É uma colisão inelástica, porque a bola sai com a mesma velocidade que você. Tá? Pelo menos num trecho ali ela tá com a mesma velocidade que você. Por que na sinuca, quando você bate a bola branca, ela bate em outra, a bola branca para? Então depende do jeito que você bate, tá? Se você bater exatamente no centro de massa, com uma velocidade específica, porque é o seguinte, a bola branca vai mudar muito da qualidade da mesa de sinuca, tá? Mas normalmente a bola branca é um pouco mais pesada que as bolas coloridas da mesa ali, tá? Se você quer que a bola branca pare, você tem que jogar uma velocidade X. Por quê? E uma posição certa para ela bater. Se ela bater de lado, de fianco, né? Cada uma sai para um lado. Se ela bate exatamente no meio, tá? A outra bola sai com velocidade. Se você jogar na velocidade certa. Se você jogar com uma velocidade muito alta, as duas saem com velocidade, tá? Depois da colisão, a branca não para, ela continua dando um pouquinho, a outra sai desesperada. Se você jogar com menos velocidade do que você espera, ela pode bater e voltar, ou ela pode bater e desviar. Então, assim, colisões no mundo real, que não são corpos muito pequenos, são complicadas porque você tem um corpo de dimensão. Quando a gente estuda aqui no ensino médio, pelo menos aqui no começo, nós falamos que todos os corpos interagem como se fossem pontos. Então a bolinha da esquerda ali, no meu exemplo, bate na bolinha da direita como se 2 pontos batessem. Elas não têm tamanho. Na sinuca, né, nos corpos extensos, tem um problema que a gente não citou ainda, que é a rotação. Igual jogar bola mesmo, futebol, futsal. Se você chuta a bola, no mundo, na física que vocês estudam no primeiro ano, a bola sai assim. Eu não tenho nenhuma bola aqui, tá? A bola sai assim, tipo, viajando pelo espaço. Mas não é assim que a bola viaja quando você chuta, a bola gira. O fato dela girar, às vezes, deixa ela mais estável ou faz uma curva. Então, essa rotação que a bola de sinuca também tem quando você bate, tá? Faz com que a bola tenha outras coisas que ela vai passar por essa bola que está parada ou não. Então, é um pouco mais complicado. Tá? Então, depende muito do ângulo, da força, se ela está girando ou não. É bem complicado. Não é preguiça minha de explicar, tá? É uma coisa realmente complicada. Porque se fosse muito fácil, você tinha máquina jogando sinuca assim, né? Era só você calcular ali, vou bater com essa força. Não funciona tão bem assim, né? A galera que joga sinuca bem, os profissionais jogam, né? Umas jogadas muito doidas. Tem aquela jogadinha, não sei se vocês já viram, que você bate na bola, a bola gira e ela volta. Isso você pode fazer com a bola de vôlei. Você joga a bola pra frente, girando ela. Ela vai quicar no chão e vai voltar na sua mão. Isso é um efeito que não faz sentido só com o que vocês têm aqui. Tem que considerar essa rotação.
tá? Mas, jovens, é isso. Deu nosso horário. Na sexta-feira vamos continuar exercício desse ponto, tá? Quem quiser tentar os exercícios antes, são os da página 141 em diante ali, tá? Pelo menos aqueles primeiros. Então, tentem, quem quiser tentar fazer para sexta aí, não é tarefa, não é nada, mas eu acho legal tentar. E na sexta-feira nós vamos resolver isso e tocar para frente, beleza? Então, jovens, até mais, voltem sempre. Qualquer dúvida me procurem. Deixa eu parar minha gravação aqui. Eita.